Olha, nunca a humanidade viveu um ambiente em que é tão difícil para uma pessoa se concentrar. Inclusive, existem vários estudos mostrando que nós, seres humanos, estamos gradativamente perdendo a nossa capacidade de se concentrar, a nossa capacidade de concentração, em relação ao que a gente tinha, por exemplo, há 100 anos atrás. E você já deve saber por que isso está acontecendo. Um monte de notificações, um monte de possibilidades de atividade, um monte de rede social. E essas coisas não vão desaparecer, a gente tem simplesmente que aprender a gerenciar. Mas apesar de a gente viver nesse ambiente em que a concentração é uma coisa extremamente difícil de alcançar, existe uma coisa que faz com que as pessoas fiquem horas e horas e horas concentradas numa única coisa. E até esquecem de comer, esquecem de ir no banheiro, esquecem que o tempo passou. E essa uma coisa são os jogos. Tem outras coisas também, mas que não tem o poder que o jogo tem e que a gente pode trazer para os estudos em geral e para melhorar a nossa concentração, em particular. Eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem. Se você ainda não conhecia esse canal, se inscreve, coloca lá o sininho para tocar, para você receber notificações sempre que a gente tiver novos métodos, novas dicas, novas estratégias de aprendizagem eficiente e divertida e prazerosa, tá bom? Isso é uma das coisas que a gente vai trazer aqui. Não é exatamente um prazer, é um tipo diferente. Vamos ver exatamente o que o jogo traz que faz com que ele realmente seja interessante para você incrementar sua aprendizagem. E nesse vídeo aqui a gente vai focar na parte da concentração, que é fundamental para a aprendizagem. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que a gente está buscando nos jogos. Não só nos games eletrônicos, mas nos jogos em geral. Que são coisas que tem desde da pré-história, né? Existem jogos muito antigos. Então o jogo é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. E o que a gente busca nos jogos é essa imersão que eu estava falando no início. A pessoa se perde e fica horas concentrada ali numa única coisa, com um único objetivo. Você quer ver uma coisa? O primeiro videogame que eu comprei para os meus filhos, estava começando a surgir os videogames com sensor de movimento, né? E era o Wii. O videogame que eu comprei para eles, eles eram pequenos, eu escolhi, comprei o Wii. E quando esse videogame chegou, como eles são dois, são gêmeos, eram bem pequenos, eu falei assim, eu não vou montar com eles em cima porque eu vou ficar louca. Então eu vou montar no momento que eles estiverem dormindo, vou testar se está tudo funcionando para que de manhã eles peguem aquilo, né? Isso era uma sexta-feira à noite, sei lá. Então de manhã eles vão ter o final de semana inteiro para aproveitar e tal, e já vai estar tudo funcionando. Aí eu fiz isso, montei, esperei eles dormirem, montei e tal, e fui experimentar. E eu gosto dessas coisas. Eu sempre gostei de videogame, quando eu era adolescente jogava, o Atari, né, que era o videogame da época. Eu fui a primeira geração que foi criada assim com videogame mesmo. E aí eu comecei a achar os jogos interessantes. E aí eu comecei a jogar mais uma partida, aí vou experimentar outro jogo, aí joga mais uma partida, mais duas partidas. Aí vou experimentar outro jogo e tal, que tinha vários jogos que vinham, né? A moral da história é que eu esqueci da vida. Meu marido foi dormir, eu nem vi. Eu fui dormir 1h da manhã. E no dia seguinte, eu estava toda dolorida, justamente porque você faz movimentos, você dança, você joga tênis, você joga boliche e tal, e você tem que fazer movimentos mesmo grandes, que fazem um esforço físico. Então eu fiquei muito dolorida daquela sessão gigantesca de Wii, que era só para experimentar, só para ver se estava funcionando. Tá? Então, às vezes, a gente entra numa imersão tão grande que a gente acaba indo além dos limites. É isso que acontece, né? Que aí a gente tem que controlar o adolescente, monitorar quantas horas ele está jogando, etc. e tal, botar alguns limites ali, senão o negócio vai e acaba dominando a vida da pessoa e vira um vício, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da questão de que o jogo tem essa capacidade de fazer a pessoa imergir, mesmo numa situação de aprendizagem, porque eu estava aprendendo a usar o jogo. E mesmo numa situação de aprendizagem, que normalmente não é uma situação que, em tese, levaria as pessoas à imersão, você imerge para valer. Então, como é que a gente pode trazer isso para situações de aprendizagem mesmo?
Bom, na verdade tem muita gente pesquisando essa questão da gamificação, que inclusive virou moda depois que a pandemia começou, porque, afinal de contas, os professores estão tentando arrumar um jeito de fazer com que os estudantes não durmam na frente da webcam, né? Mas isso não é a melhor forma de você introduzir. Você pode introduzir a gamificação em situações que não sejam virtuais também, né? E ela tem que ter outros propósitos. O propósito é melhorar a experiência de aprendizagem e fazer com que a pessoa se dedique mais. A gente vai falar sobre isso. Tem uma palavrinha mágica aí. Mas a gente tem que entender quais são os elementos que fazem os jogos serem essa coisa que faz a gente ficar ali. Pode ser um jogo tabuleiro. Você junta ali 3 ou 4 pessoas para jogar War, para jogar qualquer jogo de tabuleiro que você pensar. As pessoas ficam ali uma tarde inteira, às vezes vira a noite fazendo isso, certo? Que elementos são esses? Bom, tem um monte, tá? Eu vou falar de alguns aqui que são mais pertinentes à nossa questão principal, que é melhorar a nossa concentração. Uma das coisas que tem é a questão de você entrar numa personagem. Você não precisa estar jogando RPG para entrar numa personagem, porque o RPG são aqueles jogos em que realmente cada um assume um papel e tem toda uma história ali que acontece dinamicamente. Não necessariamente precisa ser um RPG. Por exemplo, se você vai jogar o Wii e você está jogando um jogo de tênis, você vira tenista. Se você está jogando um jogo no computador ou em qualquer lugar, ou no celular, de carrinho de corrida, você vira um motorista de Fórmula 1. Tá? Então, existe essa coisa que acontece nos filmes também, da suspensão da descrença, de você entrar no negócio. Porque senão você não experimenta aquilo de uma forma completa. Tá? Tanto nos filmes quanto nos jogos. Então você realmente deixa de ser a pessoa fulano de tal e passa a ser o motorista de Fórmula 1 que tem que ultrapassar todos os carros. Passa a ser o seu objetivo. Essa questão de ter uma meta muito clara, com regras muito claras para atingir essa meta, é uma questão importante no jogo. Isso tem a ver também com o sentimento de flow, que é uma coisa que traz muita satisfação para as pessoas. E é uma área, inclusive, da pesquisa em ciência cognitiva. Tem a questão das surpresas, ou seja, tem o caráter aleatório. De repente, do nada, aparece uma bomba, explode tudo. De repente, do nada, aparece um inimigo atirando em você. De repente, do nada, você cai num buraco. Né? Então, esse caráter aleatório, o que vai acontecer, que traz a surpresa, também é um elemento que mantém você concentrado. Você tem que se concentrar porque você pode ser surpreendido por qualquer coisa maluca a qualquer momento e você tem que se virar com aquilo. Tá? Ao mesmo tempo que você tem regras claras que te ajudam a concentrar, porque você tem um objetivo, as regras são muito claras, então você tem que se concentrar se você está seguindo as regras e se você está andando em direção ao seu objetivo. Você tem um feedback muito imediato na maioria dos jogos. Você faz a sua jogada, você faz o seu movimento e você vê o resultado. Tá? E ao mesmo tempo o jogo te possibilita uma liberdade muito grande para errar. É diferente da escola em que o erro você fica com vergonha e você sofre uma punição e toda aquela coisa ruim que tem em torno do erro na escola. Né? No jogo não, se você errar você simplesmente começa de novo, e de novo, de novo, e é assim que se aprende. Não só no jogo, na vida também. Tá? Então essa liberdade para errar te deixa mais relaxado e fica mais fácil se concentrar. Porque se você está ansioso, com medo de errar, a concentração é mais difícil. Tem a questão dos prêmios, né? O prêmio pode ser aquele objetivo final, que é ganhar a corrida, sei lá, mas ele também tem os prêmios no meio do caminho. Você pode ganhar pontos de experiência ou moedas que você usa para melhorar a roupa do seu personagem, né? do seu guerreiro, ou você pode ganhar poderes especiais, a infinidade de coisas que você pode ganhar, ou você pode passar para o próximo nível, né? Então, muitos prêmios, muitas pequenas doses de dopamina que fazem você querer continuar ali, porque a dopamina é a substância do prazer, né? Aquilo que mexe com o circuito do prazer do cérebro. Então, esses prêmios que aparecem, que também são aleatórios, né? Que são surpresas boas, tem as surpresas ruins, que fazem você perder pontos ou perder uma vida, alguma coisa assim. E tem as surpresas boas, que são os prêmios. Né? Então, tudo isso faz parte. E tem a questão dos níveis. Isso aqui é super importante. Não só com relação à concentração, mas com relação à aprendizagem em geral.
Porque geralmente você está num nível que é desafiador, mas ainda é possível, né? Os níveis eles vão subindo gradativamente. Porque se você está jogando um jogo que é fácil demais, tipo o jogo da velha, que você sabe que aquilo sempre acaba em empate, né? Principalmente se os dois jogadores já entenderam o negócio, é chato, não é um jogo interessante. Agora, se é um jogo que você não entende nada, e você não aprendeu, e tem um monte de regras, um monte de coisas acontecendo que você não está entendendo, porque você, sei lá, pegou o jogo na mão de alguém que já tinha passado muitos níveis, vai ser impossível de você jogar e você não consegue entrar naquela imersão, naquela situação de estar totalmente engajado ali. Então, os desafios eles são apresentados para você na medida em que eles são interessantes o suficiente, mas não impossíveis. Então, os bons jogos são construídos de forma que isso vai sendo apresentado na medida certa para você. E, finalmente, tem um outro elemento que poucas pessoas reconhecem, que é a coisa do reconhecimento social e interação social, né? Nós somos criaturas gregárias por natureza. Nós só estamos aqui na face da Terra porque nós nos juntamos em bandos, porque nós somos, como animais, um fracasso total, né? A gente não tem garra, a gente não tem dentes afiados, a gente não corre muito, a gente não é forte. Então, a gente só conseguiu se preservar até hoje, e está hoje espalhado nos mais diversos ambientes, porque a gente se juntou em bando e usou a nossa massa cinzenta, né? Então, são as duas questões aí. E então a gente depende muito do reconhecimento social. A vontade de pertencer e de ser reconhecido pelo grupo como um membro importante é uma força muito grande e muito instintiva para a gente. Né? Não tem essa história de eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Você não pode ser uma presa disso, né? Você não pode ser um refém disso. Mas você tem que entender que sim, o reconhecimento social em algum nível é importante para você, porque isso está no teu instinto. Então, o que acontece? No jogo de tabuleiro, por exemplo, você tem ali uma vivência social muito rica. As pessoas se reúnem em volta da mesa para jogar. Num jogo eletrônico, você pode, hoje em dia, jogar online. Ou você pode se reunir com os amigos e um ensinar para os outros e tal. Então, se teus amigos em volta estão fazendo isso com um determinado jogo que virou moda entre eles, você vai se interessar também em jogar e vai querer investir energia nisso. Você vai estar mais propenso a investir essa energia. Por isso, você está mais propenso a se concentrar naquilo. Então, todos esses elementos são elementos naturais dos jogos que aparecem naturalmente e que podem ser usados na aprendizagem e também para a concentração, que é o nosso foco aqui. Aliás, se você está interessado em aprender a usar esses elementos também para aprender melhor, depois que você melhorou a sua concentração, coloca aqui nos comentários, né, dá um joinha nesse vídeo para começar, né? Mas depois vai lá e comenta. Eu também quero descobrir como aprender melhor usando esses elementos. Não só a me concentrar. Mas hoje nós vamos nos concentrar na concentração, certo? Uma coisa que acontece, né, que a gente tem que discutir, é a questão do prazer do jogo. Né? Ele é um prazer que depende, que não é um prazer assim de você ficar sem fazer nada. Isso, aliás, não é prazeroso, apesar das pessoas acharem que é. Só se você estiver muito cansado, aí é prazeroso. Mas ficar muito tempo sem fazer nada não é uma coisa muito prazerosa. Mas ele é um prazer derivado do esforço no jogo. Você tem uma meta e você está tentando atingir essa meta e tem um monte de obstáculo. Aí, de repente, você consegue um poder, um superpoder para você chegar um pouquinho mais perto da meta. E, normalmente, você não consegue da primeira vez. Você tem que repetir, repetir, repetir. E vai subindo os níveis e tal. Então, existe um esforço e existe uma repetição. Né? Se você morrer lá, perder todas as suas vidas, você tem que voltar do início, vai repetir todos os níveis para você conseguir chegar naquele nível. Ou não, tem jogos que você recomeça do nível em que você estava, né? Tem diferentes tipos de jogos. Mas, de qualquer maneira, é uma atividade que exige esforço mental, não só para se concentrar, mas também para resolver os problemas, e que você tem que repetir várias vezes os mesmos movimentos, as mesmas coisas. E, apesar disso tudo, ela é associada com prazer, né? Qual é o segredo disso aí? Qual é o segredo das pessoas associarem jogo com prazer se ele requer tanto esforço, tanta repetição, que é uma coisa que as pessoas odeiam na hora de estudar, né? Ninguém gosta de revisar, né? A maioria das pessoas não gosta. O segredo está justamente no engajamento. A pessoa se engaja por causa de todos aqueles elementos lá que a gente comentou.
que geram esse engajamento, essa relação de imersão com o jogo. E esse engajamento gera o que a gente chama de flow, a sensação de flow, que é uma coisa bastante estudada na psicologia cognitiva e que eu ainda vou falar mais aqui, principalmente se você comentar lá embaixo que você quer saber como o flow se relaciona com os estudos, certo? Então, se você fizer esse comentário, o flow entra com uma prioridade maior na lista, né? Ele sobe na lista de prioridades, digamos assim. Então, essa é a questão toda dos jogos, né? A gente viu até agora o que os jogos trazem de interessante e que podem ajudar a gente a se concentrar melhor. Mas, quando a gente está estudando, a gente, na verdade, não está jogando, né? Então, a gente tem que trazer os elementos dos jogos. Um dos mais fáceis de pensar são os prêmios, tá? Você pode se dar pontos ou moedas, né? No caso, existem alguns jogos voltados para a educação que fazem isso. Por exemplo, aquele jogo de aprender línguas, que é o Duolingo. O Duolingo é um jogo. Você tem vidas, principalmente se você não é assinante, né? Então você tem um limite de vidas, você tem os níveis que você vai ultrapassando e você vai ganhando pontos de experiência, pontos por entrar todo dia. Aquilo é um jogo que tem como pano de fundo a aprendizagem de um pouco de vocabulário de uma língua, certo? Mas como é que você pode fazer isso se ninguém montou um Duolingo para você aprender contabilidade ou matemática financeira ou direito penal? Você tem que criar uma estrutura de ganhar pontos. Por exemplo, registrar de uma forma física quantas horas você dedicou ao estudo daquele material. Quantos exercícios você fez cada dia ou cada semana. Quantas páginas você leu do livro a cada dia. Tá? Então você tem esse registro fisicamente, visualmente, com cores de preferência, num gráfico, né, em que você vai botando as barrinhas ali, alguma coisa assim, é uma coisa que te estimula bastante. Tá? Isso é comprovado, todo mundo que faz isso. Por que as pessoas anotam os livros que leram? Porque elas querem ver ali, puxa, eu li tantas coisas. Questão do diário de aprendizagens. Se eu anoto 3 aprendizagens por dia, no final de 30 dias eu vi que eu aprendi 90 coisas diferentes e interessantes. Porque o diário de aprendizagens é isso, é você anotar as 3 coisas mais interessantes que você aprendeu naquele dia. Se você tem aula todo dia, você tem pelo menos 3 coisas interessantes, diferentes e que você nunca tinha pensado para anotar ali. E no final de 30 dias, 90 coisas diferentes, nossa, isso te dá uma sensação de progresso que é diretamente ligada à motivação. Então, isso é uma forma de você computar pontos, certo? E você pode também gerar, dentro desses prêmios, algum tipo de surpresa, com muita facilidade. Por exemplo, você pode pegar vários post-its, anotar coisas que você gosta, pequenas coisas, um chocolatinho, um café, sei lá, um açaí, um suco, alguma coisa assim. Eu tô pensando só em comida porque eu sou gulosa, tá? Mas pode ser outras coisas também. Eu vou jogar esse jogo aqui no celular. Eu vou ficar meia hora jogando videogame, tá? Pequenas coisas. Meia hora de videogame é muita coisa, né? Pra quem tá estudando. Mas, sei lá, 10 minutos no joguinho de celular, 10 minutos para dar uma conferida no Instagram. Enfim, você pensa em mini prêmios, coisas que você gostaria de ganhar quando você atingir uma determinada coisa. No caso de um livro, por exemplo, tem que ser realista, tá? Não adianta você ficar criando coisas que depois você não vai poder cumprir. O seu cérebro rapidamente começa a te sabotar se você fizer isso. O seu inconsciente começa a te sabotar. Então, se você estabeleceu prêmios e eles aparecem, como é que você faz eles aparecerem de surpresa? Você gera alguma coisa aleatória. Por exemplo, você pode pegar vários post-its desses, uns 5, 10, sei lá, dependendo do tamanho do livro que você está lendo, e pedir para alguém distribuir aleatoriamente um post-it a cada tantas páginas, assim, de uma forma mais ou menos aleatória, tá? Você pode ter uma surpresa depois de 10 páginas, depois demorar muito e aparecer uma coisa maior depois de 30 páginas e tal. Coloca isso aleatoriamente ou pede para alguém colocar sem pensar muito no meio de um livro. Então, quando você chegar naquele post-it, você ganha aquele prêmio. Você olha lá, opa, posso comer uma barra de chocolate, que estava guardada só para isso. Opa, posso jogar 10 minutos daquele joguinho que eu tanto gosto no celular. Tá?
E aí você tem esse elemento surpresa do prêmio, né? Tem o prêmio e a surpresa. É uma coisa que engaja também, né? Ficar na expectativa. Será que hoje eu vou ganhar alguma coisa nessa leitura aqui ou vai ficar para outro dia? Tá? Agora, isso, se você usar o post-it é melhor para o livro para não ficar caindo, né? Agora, você pode trabalhar com cartões também, né? Você pode escrever num cartão um pedaço de papel ou qualquer coisa, uma folhinha, os prêmios, os mesmos prêmios, mesmo tipo de prêmio. Você embaralha essas folhinhas, bota num lugar escondidinho ali, virado para baixo, e toda vez que você chegar no fim de uma lista de tarefas ou no fim de uma tarefa grande e tal, você vai lá e tira o primeiro prêmio da lista ou escolhe um aleatoriamente e fala assim, opa, ganhei o direito de dar uma conferida no Instagram, beleza? Você vai lá, marca o tempo e agora tem que tomar cuidado para marcar o tempo e voltar, certo? Ou para ser uma coisa no final do dia, né? Hoje eu vou poder ficar meia hora no YouTube porque eu cumpri com as minhas tarefas. É uma coisa que parece meio infantil, mas a gente funciona assim, tá? Não funciona só com criança, não. Tá? E essas coisas realmente acabam mobilizando a sua atenção. Você fica concentrado naquele negócio porque você quer ganhar os tais pontos, porque você quer registrar bastante horas, porque você quer registrar que você leu bastante páginas. Tá? E isso acaba mobilizando você para se concentrar mais, ok? A questão das surpresas também, no livro, por exemplo. Você acaba se esforçando para ficar mais um tempinho para ver se aparece uma surpresinha ali. Tá? Não vale roubar, né? Não vale olhar onde é que está. Falta 30 páginas. Não vou ler 30 páginas. Então, tem que ser honesto. Como eu falei, você não consegue mentir para você mesmo. Se você começa a fazer pequenas desonestidades ali, a coisa para de funcionar no teu cérebro. Então, não adianta você tentar se enganar você mesmo, ok? Então, essa é a forma mais simples de você introduzir um elemento de jogo que vai te ajudar a manter a concentração sobre a tarefa. A outra forma é o feedback. Lembra que o jogo, toda vez que você faz alguma coisa, você tem um feedback imediato do resultado daquela atuação. Ou você caiu no buraco, ou você ultrapassou de nível, tá? Pode ser um feedback bom ou ruim. Mas o feedback está acontecendo o tempo todo. Muda a sua posição no jogo, muda o seu número de pontos, muda a roupa do seu boneco, alguma coisa assim. Agora, você pode ter um tipo de atividade que junte essa coisa do feedback, que é extremamente importante para a aprendizagem e para manter você ali motivado e concentrado e tal. Você pode ter um tipo de atividade que junte outros elementos, por exemplo, regras claras, a necessidade de fazer um esforço, a necessidade de repetir para conseguir atingir o objetivo, liberdade de errar e não ficar queimando a pestana por causa disso, e ficar dizendo eu sou burro e não sei o que e tal, e que tem algumas surpresas, né? Que tem alguma coisa aleatória. E uma atividade que tem muito de tudo isso aqui é o flashcard, se você souber usar. Flashcards são aqueles cartões que você escreve a pergunta de um lado, a resposta do outro. Ou a palavra em português de um lado, a palavra em inglês do outro. Geralmente expressões ou frases são melhores, tá? Mas é essa a ideia do flashcard. É você ter a resposta escondida. Você olhar a pergunta, ter a regra de que você tem que primeiro tentar responder, né? Tem que fazer esse esforço e você olhar. Se você acertou, bem, você bota numa pilha. Se você errou, na pilha do acertei. Não preciso mais ver esse negócio aqui. Se você errou, você bota na outra pilha e você vai ter que repetir, tá? E isso é uma surpresa. Pode vir uma palavra que é surpresa, né? Pode vir uma palavra que você sabe, que você já sabe. Pode vir uma pergunta que você já sabe. Pode vir uma pergunta mais difícil, tá? Mas você tem total liberdade de errar. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter que repetir e tal. Mas não é nenhum estresse, não é para ser, tá? Se a pessoa for usar o flashcard para estressar, melhor nem usar. Mas isso é um bom teste para você aprender a lidar com o erro. Geralmente a gente faz com software, tá? Fazer flashcard na mão é uma coisa que normalmente não dura muito tempo. A pessoa acaba, é trabalhoso, você fica acumulando pilhas de flashcard, principalmente se você estuda muita coisa. Então normalmente a gente faz eletronicamente. Eu gosto muito do Anki, apesar dele ser um software bastante antigo, ele é atualizado, mas ele acaba carregando algumas coisas que denunciam que ele é antigo.
Mas também tem uma versão de flashcard, de software, tem várias, tá? É só você pesquisar flashcard no seu sistema operacional. Pode ser Android, pode ser o Windows, pode ser o que for. Né? Depende do seu aparelho, do aparelho que você está usando, né? Da máquina que você está usando. Você vai lá e pesquisa flashcard para o Windows. Você vai achar flashcards para instalar e tal. E o Quizlet você tem na web, acho que tem um software para Windows também, mas você pode usar direto da web. E você tem para o celular, qualquer celular e tal, o Anki também. E ele tem flashcard mais algumas coisas, incluindo joguinhos, o que já é uma coisa interessante. Tá? E você pode usar as diversas ferramentas do Quizlet, que ele pega os seus flashcards e ele monta o joguinho, monta não só os flashcards, né? Um exercício de escrita, tá? E esses exercícios, eles têm essas funcionalidades do Quizlet, eles têm uma ordem de dificuldade, se você perceber. Para quem conhece o Quizlet, o mais fácil é o aprender, porque é basicamente múltipla escolha. Né? Ele mostra a pergunta e pega várias respostas dentro do seu conjunto de flashcards e mistura, embaralha ali, e você tem que descobrir qual é a resposta certa. Se você for esperto para usar, você vai tentar não olhar, tentar lembrar de alguma coisa da resposta e depois você vai olhar as opções. Tá? Isso aí vai te fazer aprender melhor. Depois você tem um exercício de combinar, ou seja, você tem ali um conjunto de perguntas e respostas expostos para você e você tem que combinar a pergunta com a resposta. Tá? Aí, em terceiro lugar, em nível de dificuldade, são os flashcards propriamente ditos. Porque aí aparece só uma pergunta e você tem que dar a resposta e você vai jogar para a direita se você acertou, para a esquerda se você errou. E assim você vai aprendendo aquele flashcard. Depois você tem que escrever. Não é só lembrar mentalmente. Você tem que escrever e escrever tudo direitinho. Só funciona quando é para escrever uma coisa pequena, né? Para escrever um parágrafo inteiro não funciona. Mas, se você está aprendendo uma língua, por exemplo, é uma estratégia que é mais difícil que o flashcard, porque você não pode errar. Depois, para quem está aprendendo língua, tem o soletrar, que na verdade é você ouvir e reproduzir a resposta, que é bom para treinar o ouvido para línguas estrangeiras. E, finalmente, tem o testar, que mistura vários tipos dessas atividades para você testar se você aprendeu ou não, e aí ele não deixa você voltar, aquela coisa toda. Então, como isso se relaciona com a concentração? Veja bem, se você estiver fazendo uma coisa fácil demais, vai estar chato e você vai se desconcentrar, vai começar a pensar em outra coisa. Se estiver difícil demais, o seu cérebro reconhece que aquilo é uma tarefa impossível e ele vai desligar também, vai te desconcentrar, vai te levar para outro lugar. Agora, se você está fazendo exatamente no nível que você precisa, a probabilidade de você se manter concentrado é maior. Então, se você está estudando pela primeira vez aqueles flashcards, use o modo aprender, porque ele vai ser tranquilo, mas você ainda tem algum desafio ali para você ir tentando as primeiras associações, formar as primeiras memórias. Depois você tenta usar um combinar, depois você tenta usar os flashcards, depois você tenta escrever a resposta exatamente como ela é. É uma memorização mais forte, tal, mais detalhada. E aí, se for um caso de língua, é soletrar. E, em todos os casos, você pode fazer um testezinho, se dá uma nota, né? Alguma coisa assim. Então, você vai trabalhando em diferentes níveis de dificuldade. Com isso, você não corre risco nem de ficar entediado e perder a concentração, nem de se ver diante de uma tarefa impossível e, de novo, perder a concentração e a motivação para continuar. Certo? Então, o flashcard é um exercício ótimo para você treinar a sua concentração e também para estudar, certo? Eu já estou dando uma dica aqui de ferramenta de estudo, né, que não é uma ferramenta só de concentração. Outra coisa para você trabalhar a sua concentração tem a ver com a coisa da história e de você se transformar num personagem. Tá? Isso é muito poderoso. Nosso cérebro trabalha muito com histórias. O nosso cérebro está montado para entender as histórias, né? Para se colocar no lugar das personagens e entender por que ela agiu dessa ou daquela maneira. É assim que a gente se engaja com um filme, por exemplo. E é assim que a gente se engaja com certos jogos também, como eu disse, né? Você pode, uma hora você é um jogador de tênis, outra hora você é um motorista de Fórmula 1, outra hora você é um mago,
do não sei das quantas e tal. E essa coisa de trabalhar com símbolos, ela é extremamente poderosa para o nosso cérebro. Ela mantém a gente num certo universo paralelo, em que a gente não se desconcentra com tanta facilidade. Como é que você pode usar isso? Você pode ter um objeto que simbolize para o seu cérebro que agora é hora de estudar. Parece brincadeira, parece uma bobagem, parece aquelas coisas de autoajuda, mas na verdade isso funciona, porque o nosso cérebro é muito receptivo a símbolos. Tá? Então, por exemplo, se você tem o seu canto do estudo, aquilo já está simbolizando para o seu cérebro que é hora de estudar. Tá? Se você usa uma blusa específica, né, do seu cursinho, por exemplo, para sentar para estudar, isso também é um sinal. Pode ser uma coisa mais simples, um adereço, uma pulseira, um anel, alguma coisa que você relaciona com os estudos, que você só usa na hora de estudar. Isso vai te ajudar a manter a concentração, a dizer para o seu cérebro o tempo todo, olha, agora é hora de estudar, um anel, que seja alguma coisa. Ou ter um objeto, tá? Um bonequinho, por exemplo, você está estudando para o vestibular e você quer passar em medicina, você sabe que medicina é bem concorrido e tal. Compra um bonequinho que representa um médico, né, vestido de médico, e bota ali no seu local de estudos. Então, sempre que você sentar para estudar, que você quer se concentrar, pega no bonequinho. Perdeu a concentração, pega no bonequinho. Aquilo vai lembrar por que você está se esforçando tanto e vai ajudar você a exercitar essa coisa de retomar a concentração. Essa é a coisa difícil. O difícil não é enquanto você está concentrado. É quando você perde a concentração, você ter a força de vontade de voltar. Então esse objeto ele pode ter esse papel também, tá? Porque ele é um objeto que você pega nele, né? Faz um carinho nele, tem algum gesto que seja ritualístico, que seja simbólico, que ele vai te ajudar a manter a concentração e a voltar a um estado de concentração quando você perder essa concentração, que vai acontecer eventualmente, tá? Então, esse elemento da história pode ser usado dessa maneira. E a questão do reconhecimento social, né? Também pode ser usado para você se concentrar melhor. Tá? Então você tem que andar, né? Aquela coisa do social é dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que não fazem mapas mentais porque tem vergonha de fazer o mapa mental enquanto está todo mundo anotando linear na sala de aula. Num EAD, por exemplo, isso já não vai ser um problema, tá? Porque ninguém vai ver. Por outro lado, você pode usar isso de uma maneira mais inteligente. Uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, são os chamados studygrams. O que são os studygrams? São contas no Instagram em que uma pessoa que estuda, que é um estudante de alguma coisa, pode ser de ensino médio, pode ser de ensino superior. Geralmente a pessoa começa no ensino médio e segue no ensino superior, se a conta dela é bem movimentada. Só que, normalmente, as coisas que são mostradas nesses studygrams, como o Instagram é uma rede muito voltada para a estética, a pessoa faz anotações lindíssimas, com lettering, com imagens coloridas da forma mais perfeita, com desenhos perfeitos e não sei o quê. E aquilo toma muito tempo que não é necessariamente bem aproveitado. E que normalmente não é a forma como a pessoa estuda todas as coisas que ela vai estudar. Ela escolhe uma para fazer aquele cartão lindíssimo e postar no Instagram. Mas como ela estuda mesmo na vida real, se ela está fazendo daquele jeito, ela está gastando muito mais tempo do que o necessário. Isso aqui é um mapa mental desenhado à mão, que é o que eu recomendo para as pessoas. Você vai fazer mapa mental para aprender, a escrita à mão faz você aprender mais. Não se preocupe com a estética. As cores aqui, os desenhos, além de feios, eles servem como símbolos para me ajudar a lembrar. Servem para separar os assuntos e não para mostrar para todo mundo que é bonito, tá? Então, você pode montar um studygram, um blog falando das coisas que você está estudando, ou fazer um videoblog, né? Um vlog lá no YouTube, mostrando, explicando os seus mapas mentais. Mas se você começar a se preocupar demais com a estética, você vai deslocar o seu tempo para fazer a coisa bonitinha e não para estudar de verdade, aprender de verdade. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter.
Então, a primeira coisa aqui, na questão do reconhecimento, é o seguinte. Se você quer conseguir estudar uma tarde inteira concentrado, você não pode estar com pessoas que não estão afim da mesma coisa, né? Ou você vai ficar sozinho e aceitar que você está sozinho e desligar o celular e dizer para as pessoas que das 2 às 6 vocês não atendem celular, tá? Ou você vai se enturmar com pessoas que estejam dispostas a fazer a mesma coisa, tá? Tem um cara que tem um vlog, ele é um inglês, um médico recém-formado, e ele tem um vlog há bastante tempo, e ele tinha um grupo na faculdade de medicina que eram 3 amigos que usavam o método Pomodoro para estudar. Ou seja, eles estudavam 25 minutos e nos 5 minutos de descanso eles começavam a bater papo, contar piada, mostrar um meme um para o outro, não sei o quê. Batia o relógio, eles começavam a estudar de novo. Mas eram 3 pessoas que estavam dispostas a seguir o mesmo procedimento, certo? Então, isso é uma coisa que você pode usar, achar um grupo que realmente esteja disposto. E a outra coisa é você colocar isso publicamente, mas tem que tomar esse cuidado. Não vá começar a querer fingir que você é um estudante que você não é. Se o teu mapa mental é desse jeito que você tem que publicar, tá? Até isso aqui vai ser um tipo de Studygram muito mais bem visto pelas pessoas do que aquelas coisas lindas que você acha muito bonitinho, mas o que a pessoa pensa, né? O que o estudante pensa quando vê aquilo? Eu não sou assim, eu não tenho esse capricho todo, eu não sei desenhar essas letras bonitas, não sei fazer esses desenhos lindos. E aí, aquilo não está contribuindo em nada para a vida da pessoa, para ela ser mais produtiva nos estudos e se concentrar mais. Por outro lado, se você cria um compromisso de todo dia publicar um mapa mental que você fez, ou os mapas mentais que você fez, você vai se concentrar mais, porque você tem esse apelo social. As pessoas estão esperando o mapa mental do dia, tá? Então isso é uma coisa que vai... o compromisso, a meta clara, as regras do jogo e tal. Você está criando tudo isso aí e ainda o reconhecimento social para você melhorar a sua capacidade de concentração, certo? Então, na verdade, você está se motivando para estar mais concentrado, ok? Agora, tem que levar em conta uma coisa bem importante. Não associe as coisas, as estratégias que você viu aqui com nota, tá? Por exemplo, você vai criar prêmios para você mesmo. Não associe com nota, associe com você fazer o que tem que ser feito. Então, se você tem que fazer um trabalho, você vai fazer o melhor trabalho que você puder fazer e vai entregar. A nota não está na sua mão. Então, quando você entregar o trabalho, antes de você receber a nota, você já resolve lá o seu prêmio. Jamais associe nenhuma dessas coisas aqui a uma nota. Ah, eu vou estudar os flashcards e se eu conseguir acertar 70%, eu vou ganhar o prêmio. Não! Chega, a escola já faz isso demais e tem uma conotação muito negativa e não ajuda em nada. Então, não associe o reconhecimento pela nota. Por exemplo, você vai mostrar os mapas mentais que você fez. Ficar mostrando as notas das provas pode ser uma armadilha, porque você vai ficar tão ansioso de ter notas boas para mostrar que vai prejudicar a sua concentração, certo? Então, foque na aprendizagem. Quando você foca na aprendizagem, tudo fica muito mais interessante. Quando você foca, eu quero entender isso aqui. Quando você fala para o seu cérebro, eu quero entender esse assunto. Eu quero entender por que isso é assim. Aí, você naturalmente está ali com uma motivação muito mais interessante. Você começa a achar aquilo interessante e você se engaja e aquilo vira um jogo para você, um jogo de detetive, de descobrir por que aquelas coisas funcionam daquele jeito, de descobrir o que vem depois disso aqui, de descobrir qual é a parte avançada disso aqui, tá? Então, foque na aprendizagem, que você vai se engajar mais, vai se concentrar mais e não vai ficar criando mais um ponto de estresse ligado à nota, a desempenho, tá? O importante é você fazer o seu melhor. E o desempenho depende de muitos fatores externos, não está no seu controle, então
deixa para lá e faça aquilo que está no seu controle, certo? Agora, mais importante ainda que tudo isso é você não ficar só olhando, é você aplicar. E mais importante ainda que aplicar uma vez para ver como é você criar o hábito de usar aquelas técnicas que você achou mais interessantes. Então, o que eu sugiro é que você escolha aqui uma técnica e diz, isso aqui vai funcionar legal comigo. Depois vai lá embaixo no aulão de hábitos, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É um aulão que eu preparei para você com 3 estratégias para você criar hábitos que realmente duram. Por que 3 estratégias? Porque cada hábito tem uma característica. Nem todo hábito vai se adequar a uma estratégia só, né? Tem gente que ensina, marca o horário e se compromete a fazer 1 hora por dia. Tá? Isso pode ser um jeito, mas tem hábitos e hábitos, tá? E para cada tipo de hábito tem um tipo de estratégia que funciona melhor. E tudo isso você aprende no aulão que eu preparei, que está muito show. O pessoal adora esse aulão. E você só tem que clicar no link aqui embaixo, vai ter um cadastrozinho, e aí você assiste lá o aulão para descobrir como que você vai implantar um desses hábitos aqui, pelo menos um, para melhorar a sua concentração. Certo? Se você gostou, dá aquele joinha, se você ainda não deu. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, porque a gente sempre está trazendo novidades aqui, mais dicas e tal. E eu vou deixar aqui alguns vídeos de outros assuntos que você pode talvez se interessar e que estão aqui já no nosso canal. Estou esperando você lá no aulão de hábitos.